Graça e paz, meus queridos irmãos. Retornamos novamente hoje para continuarmos a nossa leitura da primeira carta geral, que é Hebreus, carta aos Hebreus, e que contém 13 capítulos, escrita por volta de 64 depois de Cristo. E nós vamos ler hoje o capítulo 6, 7 e 8. E capítulo 6 começa assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, qual grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos
homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, e de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Capítulo 8. O antigo pacto era um símbolo transitório, Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto,
Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: o novo concerto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tomado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus faz alusão ao novo concerto, né? Jesus como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve começo, não teve fim, não tem genealogia, não sabemos quem são seus pais, né? Por isso ele é comparado a um tipo de Jesus, né? Rei de Salém, Rei de Justiça, e Rei de Salém, que significa cidade de paz, seria a Jerusalém primitiva no Antigo Testamento, e que você pode ver sobre Melquisedeque lá no livro de Gênesis, capítulo 14, onde Abraão deu pela primeira vez o dízimo e oferecia ao Senhor através de Melquisedeque, sumo sacerdote. Amém? Glória a Deus. Nós vamos finalizar orando, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de termos este conhecimento da palavra do Senhor, de entendermos um pouco mais sobre esse novo concerto instituído através de Jesus Cristo, com seu sacrifício, que foi uma vez por todas eficaz, pagando preço por mim, por você, pelos nossos pecados, amém? Então, Jesus está eternamente como sumo sacerdote, intercedendo por mim, por você, né, diante do Pai. E quando ele chega diante do Senhor, o Senhor não nos vê, mas vê o sacrifício do seu Filho, o sangue expiatório dele, que foi eficaz uma vez por todas. Por isso é motivo de agradecermos a Deus por tão grande salvação, por tão grande bênção, vitória, e continuarmos firmes, né, atentando, né, para este autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te damos graças por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, dura para sempre, ó Pai. Continua no controle, continua na direção de todas as coisas, meu Deus, que havemos de fazer, tudo que há de se dar no decorrer do dia, Senhor das horas, que o Senhor possa estar no controle, Pai, operando a tua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, realizando, meu Deus, o teu querer, a tua vontade, a tua obra sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.